É muito maniqueísta. Maniqueísta é o olhar sobre um olhar infantilizado, achando que tem uma coisa que é boazinha e outra mazinha. Ah, Dizer que tem uma casa boa e outra má. Existe a casa onde você está afinizado, é a casa onde os propósitos daquele trabalho se identificam mais com os seus. Claro que se hum, você for se associar a um grupo que está fazendo mal para todo mundo, que foi lá pedir para ferrar alguém, eles vão tentar ferrar, você é o próximo. realmente, falou tudo. Quanto mais em si você tá, mais a sua intuição vai se manifestar, mais você vai estar equilibrado, mais você vai estar ciente das suas capacidades, dos seus talentos, das suas possibilidades, você vai estar podendo contribuir com o processo da Terra. Quanto menos você ligar para os outros, melhor você vai estar e mais você vai poder colaborar com os outros. É paradoxal. É, Agora, quanto mais você ficar com a cabeça nos outros, na opinião dos outros, na coisa dos outros, com medo dos outros, ou querendo ajudar todo mundo, porque fulano tá sofrendo e não sei o que, e o que, que eu vou fazer? Você entra na faixa do sofrimento junto com ele e você não consegue nem ter recurso para ajudá-lo. Fica dois ruins em vez de um. O que, que é magia? Magia é modificação. E toda modificação que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então, você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. não Tem tem valor valor. aquilo que é construído pela sua consciência. Ah, olha lá. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época, Sim. mas só agora que ela está pronta para aplicar. Ah, entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente Uhum. e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, Uhum. tudo se encaixa. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Uhum. Tá certo. Ficou muito bom. Então a gente está aqui falando com o Xumirim Fagulha, que vem pela vibração de Xangô e é tutelado pelo Exu Tiriri do Fogo, certo? Certo, meu amigo. Tá certo. Então, a gente sabe que a mediunidade é uma forma de intermediação entre o espírito e o encarnado. Qual que é a verdadeira finalidade da mediunidade pela visão do Exu Mirim? Essa troca mesmo. O objetivo da mediunidade, aqui eu vou ter que desmentir aqueles clássicos. Você veio com mediunidade para pagar, Hum, porque você é muito ferrado, você fez maldade, você é atrasado. Isso é bobagem. bobagem. A mediunidade é um dom do espírito. É como a visão. Quem é cego não vê. Quem enxerga vê um monte de coisas. Como muita gente é cego
para o olhar do espírito, e eu não estou falando de evidência, eu estou falando de todos os aspectos da percepção, não entende. Mas aqueles que manifestam a mediunidade sabem que isso nada mais é e nada de extraordinário. Isso nada mais é do que a sua percepção do que se passa à sua volta. E o objetivo dela, a partir da possibilidade de perceber, é realmente trocar experiências, trocar percepções e a partir de toda essa vivência ter mais consciência e noção de tudo aquilo que se passa para que se possa evoluir de maneira melhor. Mediunidade é para você incorporar, dar paz e ajudar os outros? É bom, ajuda, tem seu valor. Mas a mediunidade é principalmente para que você, convivendo com a consciência espiritual, desenvolva em si uma consciência maior. E a partir dessa consciência, claro que você vai acabar contribuindo para o processo da humanidade. Entendi. Da passe fazer toda a prática que o povo faz é muito bom, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é o despertar da consciência, que é o que esse agrupamento de espíritos com os quais muitos deles você vem conversando, tá todo mundo batendo com você o mesmo papo. É. Então, como a pessoa sabe que é médium? A partir do que ela percebe. Poxa, eu sinto as coisas. Às vezes eu tô bem e não sei porquê, me sinto diferente. Ou às vezes eu sinto aproximações, ou eu tenho, né? Sim. Me trazem ideias, ou me trazem coisas, ou eu vejo, eu percebo, eu sinto, né? A partir do olfato tem essa mediunidade também. A pessoa que percebe aquilo que outras não percebem, ela pode começar a entender que ela tem uma condição de percepção maior, que vocês chamam de mediunidade, que é realmente a possibilidade de ser um meio de comunicação entre a espiritualidade e a matéria. O que não quer dizer incorporação. Tem muitos caminhos de mediunidade. E vai acontecer muito daqui para frente de virem muitos espíritos que não têm a capacidade ou a faculdade da incorporação, mas tem outros aspectos como a intuição, a percepção, muito bem desenvolvidos. Tá certo. Mas vamos abrir um parênteses sobre o assunto mediunidade, a gente já volta. Tem gente que sempre me pergunta o seguinte, olha, por exemplo, se eu morro, eu sou uma mulher, a minha pombagira é a Mulambo. E a pessoa pergunta assim, eu vou para a falange da Mulambo ou vou para outra falange? Primeiro que você está se achando demais. Tá certo. Vai ter essa capacidade quem desenvolveu, quem pode. Mas se você for para alguma, você vai para aquela que você tiver afinidade com o objetivo de trabalho. Ah lá. Não é porque tinha a Mulambo como guia que vai necessariamente trabalhar como guia de Umbanda também, né? De forma alguma. Tá certo. Então vamos voltar aqui. Então, a pessoa já descobriu que ela é médium, porque ela tem essa sensação mais ostensiva de uma realidade além daquela da física, né? E aí, o que ela deve fazer? Olha, isso é muito orgânico, isso é natural do espírito humano. Todo mundo traz essa percepção em maior ou menor grau. Tem alguns que são muito pequenos e acabam nem percebendo, outros que isso se manifesta de uma forma mais forte. Mas isso é para ajudar a compreender o que se passa à sua volta, a compreender o que se passa no universo. E o que você deve fazer é buscar entender isso de uma forma orgânica e natural, entender isso como uma capacidade natural sua, abençoada, porque te traz a possibilidade de entender mais coisa, e a mediunidade nunca deve te escravizar. Não é porque eu sou médium que eu tenho que colocar roupa branca e trabalhar num centro. Agora, todo mundo que tem mediunidade tem que aprender a lidar com essa questão para que não se sintonize com coisa negativa, que
para que consiga viver bem. Agora, só deve trabalhar num espaço espiritual de trabalho quem tem coração para isso. Coração? É, Ah, explica melhor. Não, tem gente, diferente. tem gente que vem com coração para cuidar de bicho, Hum, com vocação, entendi. com aquela inclinação para cuidar de bicho. Tem gente que vem com inclinação para cuidar de velhinho. Tem gente que vem com inclinação para cuidar de criança. Tem gente que vem com inclinação para ensinar. Tem gente que vem com inclinação para fazer projetos de comunicação. Cada um vem com um tipo de inclinação. E para você trabalhar no centro, você tem que ter coração para isso. Você não pode estar lá obrigado, senão não vai valer de nada. De nada? Ah, eu ajudei as pessoas nisso ou naquilo. Tá bom, valeu para elas, para você não valeu nada. Se aquilo não está dentro da sua natureza, dentro do chamado do seu espírito, lá dentro, se você não sente de fazer aquilo, tá bom, se você ajudou alguém, vai até valer para a pessoa que foi ajudada, mas para você aquilo não vai preencher o seu coração, não vai te trazer nenhuma satisfação, não vai te trazer nada. Sim. E o que a gente vê todo mundo enfrentando é um grande problema de insatisfação, de achar que tá tudo chato, que tá tudo enfadonho, que tá tudo sem graça. Porque as pessoas não estão conectadas com seus reais propósitos e não estão fazendo as coisas que vêm da sua alma. Entendi. É como o cara, ele tem assim um aspecto espiritual de interação na Terra, de, vamos dizer assim, na ideia de um urso polar e vai lá viver num lugar quente, por exemplo. Exatamente. Tem médium que veio pra. E que tem coração, tem dom, tem capacidade e melhor qualidade para trabalhar na Umbanda. E aí ele resolve que ele vai fazer, vai até tocar a parte de Umbanda dele, mas ele vai fazer um trabalho com uma linha de cura de outra linha espiritual. Sim. Ele faz porque pediram para ele faz porque ele acha muito bonito, mas aquilo não bate no coração dele, ele não tem vontade de fazer, ele faz por obrigação. Pode ser que um monte de gente seja curada, aquilo vai trazer um benefício, mas aquilo não vai preenchê-lo em nada. Ele não vai ganhar nada com isso. Ah, mas ele ajudou um monte de gente, não vai ganhar nada com isso? Não, não vai. Nossa. Ele vai ganhar com aquilo que realmente vem do espírito dele. Porque ali ele está sendo um canal do universo. O universo, quando quer alguma coisa de alguém, ele põe à vontade. O universo quer que esses papos sejam passados para quem tem interesse, então eles puseram no seu coração a vontade de fazer isso. Uhum, muito grande. Você não precisa falar, ah, vai, porque vai ser bom para os outros, porque as pessoas vão se beneficiar, porque elas vão ficar felizes. Você não está nem lembrando das pessoas, você até lembra, acha legal, mas você está fazendo pelo seu tesão de fazer. É isso mesmo. Porque você está curtindo pra caramba. E aí todo mundo se beneficia. Sim. Por quê? Porque a partir disso o universo flui em você. Agora, se você estivesse fazendo empurrado, podia parar. Ou se eu estivesse fazendo para chamar atenção, ou porque que os outros vão pensar, ou para ganhar algo disso. Aí aqui, isso, além de não te preencher, ia te esvaziar mais. Porque se não te dessem toda a atenção, todo o oba-oba que você queria, você ia ficar com ódio, e magoado e negativado ainda. Que é o que muita gente faz. Então você acha que também, Mirim, pode até ser por isso que muita gente fala, eu sempre tive a ideia de fazer isso, mas nunca tive, assim, nunca cheguei a pegar e fazer acontecer. Porque realmente não se pôs para isso. Pode ter até que teve a ideia, mas não teve o coração, a vontade forte. Ou às vezes a pessoa até teve, mas a pessoa foi bundona e não deixou que toda aquela força fluísse por ela. Uhum. Sim, entendi, claro. Isso acontece muito. Uhum. Certo. Então vamos lá. Mediunidade, então, também pode ser esse fluir artístico de várias outras formas que não é incorporação. Sim. Cada um tem um dom. E mediunidade,
A gente, quando fala de mediunidade, pensa em incorporar espíritos ou receber coisas de espíritos e outros. Mas mediunidade é você se conectar com o seu próprio espírito. Também é mediunidade. Uhum. Uma pessoa que está muito bem encaixada, que está legal no seu propósito, que está fluindo a necessidade universal e está sendo útil para o universo, ela está muito nela, ela está ligada com o seu espírito, ela está exercendo mediunidade. Então, mediunidade, ela nunca deve te escravizar, ela deve sempre te libertar, te trazer alegria, te trazer prazer. Certo. Senão, não tem valor. Vai um monte de gente ficar bravo comigo, mas não tem, eu vou fazer o quê? Ah, mas eu trabalhei no terreiro a vida inteira, porque tinha que ir, porque senão eu ia ficar estribuchando. Ficava estribuchando porque você não sabia lidar suas energias e controlar o seu corpo, você não sabia que você tinha um corpo de manifestação, você nunca soube treinar ele, você nunca fez nada nesse sentido. Talvez porque não recebeu orientação, ou também porque não buscou. Mas se você trabalhou contra a sua vontade, perdeu um dia da sua semana, 2, 3, contra a sua vontade, ficou lá porque tinha que ir, porque senão passava mal, tá bom, as pessoas que foram beneficiadas foram. Você perdeu de ir pra praia. De tomar um suco com alguém que você quisesse, de ir namorar, de fazer qualquer coisa. É, realmente. Então, vamos dizer assim agora, pronto, já sei que tenho mediunidade e que eu tenho comigo essa vontade de ser útil ao próximo dentro de um espaço que é um bandista. Qual que é o próximo passo? Aquilo que eu estava te falando é que cada agrupamento de espíritos, cada casa tem o seu agrupamento, e mesmo o agrupamento das pessoas tem uma forma de trabalhar, um olhar sobre a vida, um olhar sobre a evolução, um olhar sobre o tratamento das pessoas, um olhar sobre todas essas questões que eu estava falando. Eu estava falando, tem gente que tem um objetivo que é muito útil, importante e válido de fazer um trabalho de socorro, outros estão querendo fazer um trabalho de conscientização, outros estão... Cada um está na sua. E ainda bem que cada um está na sua, porque tem para todo mundo. Tem gente que vai me ouvir que não vai bater com o meu papo. Uhum. Que vai falar um monte de filosofia, de besteira. É. Tem gente que vai me ouvir e vai falar, poxa, é isso que eu estava procurando, eu também penso nesse sentido. Então tem para todo mundo. Tem. Que bom, Deus é sábio, tem para todo mundo, cada um tá na sua, cada um tá no seu momento. Uhum. O meu momento não é melhor que o de ninguém, só é o meu e da turma que tá na mesma onda que eu. Certo. E cada casa tem o seu agrupamento. Então, se você resolveu que você tem coração, tem vontade, tem desejo, está feliz de estar naquele ambiente, você vai procurar um ambiente que bata com as suas ideias, com o seu coração, com os seus sentidos. Seja ele de umbanda, de kardecismo, evangélico, católico, budista, hinduísta, seja o que for. Uhum. Ou espaços de espiritualidade independente que estão surgindo. Seja cada um na sua onda, você vai procurar um lugar onde você se sinta bem. E a partir disso, a partir daquela filosofia, daquela doutrina, dos ensinamentos trocados ali, você vai desenvolvendo uma série de habilidades, de olhares diferentes. Isso vai contribuir para que você se transforme numa pessoa mais cheia de possibilidades. Muitas vezes mais sacudida, com menos preconceitos. Infelizmente tem lugares religiosos que te botam com mais preconceitos. Tem. Vai fazer o quê? Vai dizer que não tem? Tem. Então tá. Daí, o que o Mirim acha assim, por exemplo, que às vezes me perguntam, eu queria ir numa casa ideal. Daí eu penso que casa ideal seria aquela que não cobra para fazer caridade, não faz sacrifício de animal e não aceita trabalho para maldade. Olha, isso é tão relativo. Ah lá. Com certeza, se você está num ambiente espiritual onde você quer desenvolver o bem-estar coletivo, quer desenvolver um crescimento, algo de positivo, você não vai se propor
a ferrar com ninguém, porque esse não é o objetivo do trabalho, do ambiente. Sim. Porque se você quer evoluir, você quer gerar para si e para os outros um bem-estar, não é com mal-estar que você vai gerar isso. É. Isso é burro. Então não tem nem o que discutir. É. Se o seu objetivo for gerar o mal, você vai gerar o mal na vida do próximo, vai gerar o mal na vida do seu, vai pagar a conta e é um problema seu. Mas não com os espíritos da Umbanda. Não com os espíritos que se propõem a gerar um bem-estar e geralmente os da Umbanda estão todos voltados para um bem-estar, para a prática de algo que melhore, cada um na sua, cada um no seu momento, cada um na sua compreensão, mas todos eles estão voltados à prática daquilo que vai trazer uma melhora de condição para a existência de pessoas e espíritos. Perfeito. Quanto ao sacrifício de animais, eu não trabalho com isso. Mas eu entendo como uma forma que já foi muito legítima, porque toda aquela carne era usada para alimentar aquelas pessoas, aquele animal era sacralizado, ele era bem tratado, ele era rezado, alimentava a comunidade, aquele axé era de vitalidade, porque nada mais é do que axé de vitalidade, era usado, claro, com o objetivo para o bem, porque se for para o mal também não é o objetivo de ninguém, se aquele axé era usado para trazer aquela vitalidade para aquele processo daquela época, o que é útil, nós respeitamos e não praticamos, porque não é a nossa filosofia, mas a gente não está aqui para criticar ninguém. Claro. E é muito hipócrita aquele que come o seu franguinho, E a bater contra... o peito e falar porque o franguinho que você come é muito menos bem tratado do que o que é feito lá nos cultos de nação, porque ele tem que ser perfeito, ele é bem tratado, ele é rezado, ele não sofre, ele serve para Nossa. alimentar. Tem que se pensar por esse aspecto. E esse de produção em massa corta o bico, vixe. Corta bico, vaca, leva martelada na cabeça, leva choque, é uma coisa horrível. Então a gente tem que respeitar a liturgia e as estruturas. E os cultos de nação, quando faziam isso, ou os que ainda fazem com uma consciência ecológica, porque todos eles se alimentam, né, dos animais, e eles fazem com uma consciência ecológica de equilíbrio à natureza, de respeito à vida daquele animal que está doando sua vida, o seu axé para alimentar a comunidade e para trazer força para aquele objetivo espiritual. Então aquilo está sendo usado com um objetivo que para aquelas pessoas dentro daquela liturgia é muito válido. Não é o que nós usamos, porque essa não é a nossa filosofia. Só por isso. Quando a pessoa fala sobre egé, sobre sangue, Muitos vêm falar que sempre que você vai usar esse tipo de força, você está se ligando com espíritos de baixa vibração. Não. Você pode estar trazendo aquela vitalidade para curar alguém, para fazer coisas muito positivas ligado a forças de alta vibração. Depende muito do processo magístico, da intenção e da vibração que você tem. E aquilo, em muitas estruturas religiosas, foi muito válido. Hoje pode ser substituído em um monte de aspectos, por isso que a gente acaba usando outros. Mas isso na história da humanidade foi muito válido e ainda é para algumas culturas. Tá certo. Então é isso. Não é necessariamente o sangue associado a espírito escurecido. Muito pelo contrário, quando se oferece um animal para um orixá, para trazer saúde e vida a uma pessoa que está doente, qual é o processo daquela oferenda? Assim como das oferendas da Umbanda, você está absorvendo aquele axé material, no caso deles, o axé de vida, para trazer essa energia de vida, de força, de saúde, de vitalidade para aquela pessoa ou para aquele trabalho especial. E toda a carne era usada para alimentar as pessoas, o couro era usado para usar tabaco, tudo era usado e tinha assim, uma consciência ecológica muito grande. Então a gente deve respeitar esses irmãos que têm esse tipo de prática litúrgica. Nós da Umbanda não trabalhamos dessa forma. Mas eu acho muito perigoso tudo aquilo que generaliza. Através do julgamento.
E as pessoas têm um hábito de generalizar e de se meter na vida dos outros. Ah, tem gente que realmente quer se cuidar, mas a maioria é desinformada, Uhum. né? Teve uma senhora outro dia que disse, se uma casa de umbanda trabalha com esquerda, é porque é, ali aceita trabalho pro mal e se faz maldade. É a mesma coisa das pessoas que dizem que uma casa que trabalhe com animais, se usa o egé, usa para maldade. Uhum. Sim, É não. tão absurdo dizer isso para eles, como é absurdo dizer para você que uma casa onde Exu se manifesta trabalha para maldade. O Sim. absurdo é o mesmo, depende do ouvido de quem ouve. Tá certo. Conseguiu se colocar no lugar? Nossa senhora. E olha, Nós não trabalhamos, mas a gente respeita a onda dos outros. Até porque tem gente muito séria, muito boa e muito bem intencionada. Assim como tem gente dentro do culto de nação que trabalha com o sangue verde e que realizava grandes coisas. sangue verde é. O sangue vegetal, o axé das folhas. Tá certo. E quando você fala gente, é do templo onde o aparelho é pai de, como fala, dirigente espiritual, pai de santo? É, E como que chama esse templo? é o templo Estrela de Xangô. E quem que é o dirigente do lado espiritual? É o senhor Cacique Aimoré, Ah, que e- vem trazendo a palavra de Xangô. entendi. E por causa que a casa do cacique Aimoré, todas as entidades têm que ser de Xangô? Não, Não, nada a ver. por um acaso eu É, venho ué. para Xangô. Sim, só pra quem tá ouvindo, fala, ué, mas se ele é de Xangô, caboclo também, tá certo então. Por um E, acaso eu venho, mas nem todos. tá. Cada, cada um vem pela sua essência. Então vamos lá, resumindo, vai no lugar que mais se identifica com quem você é hoje, porque conforme você vai vivendo contrastes nas experiências da sua vida, você vai aprender a querer coisas diferenciadas, não melhores ou piores, mas diferenciadas para você. Exatamente. E aprenda ao respeito, porque algumas vezes você vai vivenciar momentos na sua vida onde você vai querer se afastar daquela estrutura, ou você vai querer buscar uma nova estrutura, ou você não vai ter condição de continuar participando. Mas toda casa é sagrada e toda casa deve ser respeitada. Se você faz parte de uma casa, respeite os seus dirigentes materiais, espirituais, respeite os seus irmãos, respeite todo mundo envolvido naquele processo. Quando for sair, saia pela porta que você entrou, pela porta da frente. Geralmente você foi recebido com carinho, com respeito. Saia com respeito, agradeça a oportunidade que teve. Talvez você seja o momento de estar numa outra estrutura, talvez seja o momento de você ter um tempo para reflexão, mas respeite sempre aquilo que um dia foi sagrado para você. Antes que as pessoas também busquem uma casa, elas ficam com receio e talvez seja produto de desinformação, o mirim saberá dizer. Quando a pessoa entra em determinada casa, é verdade que pode acontecer rituais onde o pai de santo quebra a escultura do seu Exu, ou pega uma quartinha sua e faz a sua vida andar para trás, ou as entidades próprias se ocupem com isso. É verdade? Até onde é verdade? Como é que funciona isso? Como se precaver, cuidar? Olha, guia nenhum vai querer fazer sua vida andar para trás. Ou segurar na, Esse... na, na na Umbanda. Oi? Ou segurar na Umbanda. Tipo, dizem, uma vez que entrou, o Exu não deixa mais sair. Tudo Exu. Isso não existe. Tudo é o Exu, cai tudo nas costas dele. E quem quer soltar a franga cai nas costas da coitada da pombagira. Ah, é. Ah, O povo tem que ter um pouco mais de coragem de soltar a franga sozinho, sem botar a culpa em ninguém. uhum. Não é? Sim, concordo. Ah, A gente vê cada coisa. ah, Existe sim, uhum. não são tantos, mas existe gente que não é inescrupulosa, que não tem escrúpulos, que é inescrupulosa, que eu não posso chamar essa pessoa de pai de santo ou de dirigente espiritual, que pode ter o intuito de prejudicar um filho. Mas isso, como existe em qualquer campo da vida. Então, primeiro, tome cuidado com onde você está entrando.
Veja se a pessoa é uma pessoa ética, se é uma pessoa que bate com o seu estilo de vida, com a sua consciência, com o seu objetivo de trabalho. Uhum. E respeite sempre essas pessoas, respeite sempre a casa, respeite sempre tudo. E esteja numa casa boa. Ah, Mas, sim, existe, não é comum, existe, mas se você estiver firme com você, e estiver bem, e não tiver pontos de identificação, ninguém vai conseguir segurar aquilo que é seu. entendi. Isso é uma grande crendice. Agora existem sim processos de magia feitos para segurar, para atrapalhar, mas isso depende de você estar firme consigo e de você ter equilíbrio, estar firme no seu propósito. Mas se você for respeitoso sempre, você consegue não ter a inimizade de ninguém, o que é uma grande dica. E as entidades me dizem também que, às vezes, Mirim, ou às vezes sempre, a gente é, tem uma diquinha aqui, uma pista ali, e se toma um tombo lá na frente é porque ignorou durante a caminhada todas as pistas que foram dadas, que ali talvez não fosse o melhor lugar para ela. Todo mundo sabe onde está se metendo. Ah lá. Se você vai namorar alguém, você sabe onde você está se metendo. Se você vai ter um amigo, ele dá indícios de quem ele é. Se você está numa casa, você vai ter indícios do que é. Você pode querer se cegar, mas sempre escapa, sempre dá para saber. Ah lá. Uma coisa ou outra, não tem uma pessoa esconder quem que ela realmente é por muito tempo. Não existe. Uhum, uhum. Ninguém finge o tempo todo para todo mundo. Tá certo. E é o tal da seguir a intuição. Vamos voltar para a mediunidade. Mas, só fechando esse Vamos. ponto, é muito maniqueísta. Maniqueísta é o olhar sobre um olhar infantilizado, achando que tem uma coisa que é boazinha e outra mazinha. Ah, Dizer que tem uma casa boa e outra má. Existe a casa onde você está afinizado, é a casa onde os propósitos daquele trabalho se identificam mais com os seus. Claro que se você for se associar a um grupo que está fazendo mal para todo mundo, que foi lá pedir para ferrar alguém, eles vão tentar ferrar, você é o próximo. Mas aí também você ah. merece. Lógico, entendi. Vai ser um aprendizado que entrou para a lista dos necessários para o seu crescimento, porque você ignorou os sinais durante o caminho. Pois é, e as pessoas acabam se unindo pela lei da afinidade, nunca se esqueça disso. Se você foi para um lugar de um dirigente É, maldoso, é. uma pessoa vingativa, uma pessoa negativa, uma pessoa cheia de ódio e de maldade, é porque você deve se afinizar, né? Tem sintonia ali. Senão você não tava lá. Perfeito. Senão você tinha entrado lá e falar, opa, aqui não é o meu lugar. É. Então vamos lá. A gente tem aí pela frente mais 30 minutos, graças a Deus. O senhor, não, você, quando vê o médium iniciante, quais são os erros que você poderia ajudar as pessoas pela explicação a começar a evitar um médium iniciante e os acertos que você incentiva, que já viu acontecendo, mas incentiva para outros também? Médio iniciante, ele achar que ele é gente. Então, como assim? Ele achar que ele não precisa de ninguém, achar que sozinho ele resolve. Todos nós estamos interligados. Uhum. Você sempre precisa do próximo, porque uns precisam dos outros. Claro que o principal da sua caminhada é você, mas você deve sempre respeitar os outros, deve sempre procurar estar em equilíbrio, não achar que você é o maioral, não achar que o seu guia é o melhor que o de ninguém, porque não é. Uhum. O meu menino de sempre. Os guias que me acompanham são tão bons quanto os guias de qualquer um de vocês. Tudo depende da maneira com que você vai dar a possibilidade deles trabalharem, vai fornecer uma matéria com um pouco mais de instrução, de capacidade, mas todos os guias são tão bons uns quanto os outros. Cada um na sua especialidade, cada um com seu objetivo, cada um com seu olhar, mas não tem essa de pior e melhor.
Uhum. Não tem. Então isso é um engano inicial dos médiums. É, porque se empolga muito e acha que o seu guia é o cara. Ele pode ser, mas todos são. Ah, entendi. Mas na realidade ninguém é o cara. A gente só tá aqui procurando somar alguma coisa. Seu sete capas é o cara, por exemplo. Eu acho que ele é. Ele não deve achar que ele é o cara. Ele deve estar achando que o cara é os instrutores dele. E os Uhum. instrutores dele devem estar achando que são os instrutores deles. E Olha. assim vai. Como ele é o meu, eu acho que ele sabe muito. Mas o que o Mirim está explicando é que, em termos de comparação do médium para com outros médiums, isso é infrutífero. Isso é uma grande bobagem. É uma grande. Isso é uma grande bobagem. Não tem Uhum. essa de meu caboclo é melhor que o seu, meu Exu é melhor que o seu, minha pombagira, meu baiano, meu mentor é mais iluminado, é mais isso ou mais aquilo que o seu. Eles têm diferentes vivências, diferentes experiências, cada um tá na sua, mas são todos estão com o mesmo objetivo, principalmente na mesma casa, tá todo mundo regido pela mesma egrégora. Entendi. Então, Numa é, casa espiritual, todos os guias respondem para o mentor da casa, todos. todos, sem exceção. Então, vamos dizer assim: o caboclo do meu irmão de fé fala Tupi-Guarani. E o meu fala, sei lá, qualquer sotaque aí. E daí ele fica assim com um pouco de inveja. Como que o médium lida com isso? Se conscientizando que cada um tem a sua característica. Você tem o olho escuro e o outro tem o olho claro. Você tem que ter inveja dele? Não. A função Ele, tá exercendo igual? ele vai gastar mais com o médico de olho do que com você. É. Né? Quem tem olho claro precisa cuidar mais. Ah, entendi. Eu não tenho que ter inveja dele, é uma peculiaridade dele. Uhum. Você tem que valorizar o que você tem e ter um respeito, uma união. Até porque se você tiver respeito, você vai poder aprender com o guia dele, ele com o seu, vocês vão trocar. Mas é E- uma besteira achar que o outro tem o guia melhor que o seu. Outra grande bobagem é um cara incorporou em 3 meses e eu tô aqui há 2 anos e não incorporo. Ele é melhor que Isso. eu. E aí? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua experiência. Geralmente essa questão da incorporação depende daquilo que você já traz, pode estar mais desperto ou menos desperto, e da sua capacidade de relaxar e de se entregar. Geralmente, quanto mais controlador você é, mais dificuldade você vai ter de permitir que o seu amparador espiritual desenvolva o trabalho dele a partir de uma comunicação espiritual, que converse, que assuma o controle naquele momento. Uhum. Claro. Outro, outro erro muito comum é o Uhum. médico que já está incorporando, querer ver tudo, querer pegar todos os detalhes, querer não sei o quê, porque ele quer estar presente, porque ele quer aprender. Isso é muito natural. Mas aí ele fica querendo estar ali na frente, querendo lembrar tudo, querendo isso, querendo aquilo. Ele vai atrapalhar o guia dele de trabalhar. Hum. Então deixa na mão do guia, deixa com ele. E se você quiser ter essa experiência, peça ao seu guia, pai, permite dentro do possível aquilo que eu veja como o senhor está lidando com os fluxos energéticos, quando o senhor está lá dando paz, como é que é pelo lado astral, espiritual. Se for possível, o seu guia vai permitir, peça que de acordo com a sua capacidade, do seu momento, do seu entendimento, o guia vai deixar. Bom, outra coisa que eu queria perguntar é o que que tem assim de bom em ser médium consciente? Porque a maioria não gosta. Olha, médium absolutamente consciente é só aquele que não se entrega totalmente. Mas é médium e não tá fingindo. Não, é médium, não está fingindo, mas ele ainda tem um pouco de receio, então ele é absolutamente consciente, ele lembra de 100% tudo. A partir de que vá caminhando um pouco mais, os guias vão dando uma amortecida naquilo que não é tão interessante, detalhe de uma consulta, coisa assim, você vai acabar esquecendo, mas é natural que você tenha.
noção geral do que aconteceu no trabalho, que você lembre dos conselhos mais importantes dos guias, e é fundamental. É fundamental, por quê? Porque isso vai ajudar na sua evolução. Se você for completamente inconsciente, você não vai se lembrar de nada. Aquilo pode ter sido um grande valor para os outros, mas que valor teve para o seu aprendizado? É. Ao passo que se você tem alguma consciência, claro que essa consciência vai sendo deixada pelos guias de acordo com a necessidade, vai ter um valor para quem se beneficiou daquele trabalho e vai ter um valor para você que aprendeu. É. Então, você que tem mediunidade consciente, abençoe, agradeça. Tenha tranquilidade de deixar o seu guia trabalhar. Mas, e não tenha medo, não ache que está nada errado. No início da incorporação, você está ali desenvolvendo, você vai sentir, você não sabe se é o guia, se é você, vai sentir vontade de levantar o braço, de fazer isso, de fazer aquilo, deixe fluir. Se você está numa casa séria, o seu dirigente ou o mentor da casa vai vir e vai conversar com você se tiver alguma coisa errada, mas deixe fluir, deixe a energia fluir, faça as coisas que vão vindo e permita que a energia flua. Se você tiver uma boa orientação, e se você buscar uma boa casa, você sem dúvida tem, vão te orientar se tiver qualquer coisa que não tiver de acordo. Mas confie em você, confie nos seus guias e confie na sua casa. Vai orientar, né? Vai, sem dúvida vai. Ah, mas o meu dirigente não é de falar, mas o mentor da casa vai vir e vai conversar com você. Não tem erro. Vai vir e vai orientar. Não tem problema. Então deixa, eu senti vontade de levantar o braço, deixa fluir. Senti vontade de girar, deixa fluir. Então é ter ali, no primeiro momento, o desejo sincero de fazer as coisas para o espírito e não para si mesmo. Sim. A pergunta é, eu estou aqui para fingir alguma coisa? Isso. Se você for um médium sério, a resposta vai ser não. Não. Eu estou aqui de sacanagem querendo me aparecer? Também a resposta, se você for uma pessoa séria, vai ser não. A partir disso, tudo que vier, você deixa fluir. E você vai ser orientado dentro da sua casa, da doutrina, daquele trabalho, para que tudo flua de uma maneira adequada, de uma maneira saudável. Mas Claro. confie, a grande dúvida dos médiums é, sou eu ou é o guia? Exatamente. Você está no momento para deixar que essa energia flua, para que você vá conhecendo seus guias. Esse período é um período de namoro. Porque você vai conhecendo a personalidade de cada um, o jeito de cada um, a maneira de cada um, as estruturas de trabalho e vai conhecendo para depois você assumir um compromisso, um trabalho, uma coisa diferente. Então, esse é o momento de deixar fluir. Se tiver qualquer coisa errada, você vai ser orientado sobre isso e direcionado. E você acha que é uma das questões que as pessoas mais perguntam? Sou eu ou é o espírito? Ah, esse é o medo da dúvida de todo mundo. O medo de estar fazendo coisa errada, o medo de estar sendo uma coisa da sua cabeça. E como que a pessoa faz para ter uma mediunidade semiconsciente ou inconsciente, se ela realmente não gosta? Primeiro, que não tem o que fazer. Não tem. Como que uma pessoa faz para mudar de orixá, se ela não gosta do que ela tem? Entendi. Você me ensina? Não tem jeito. É a mesma coisa. Eu já ouvi falar de gente que troca santo, que faz e desfaz, e a gente acha curioso, porque até agora eu nunca soube dessa possibilidade. Eu acho que a gente tem que amar aquilo que a gente tem, tudo é divino. Se eu tenho a regência de um orixá, eu tenho que aprender, porque sempre que você vem por um orixá, você veio para aprender as coisas do aspecto dele. Então a gente tem que abençoar e agradecer. A mesma coisa a mediunidade que a gente tem. A mesma coisa os dons que a gente tem o dom para cantar, para inventar história, para isso, para aquilo, você agradece e abençoa. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas vamos desenvolver em cima desse dom e vamos fazer com que ele seja útil. A mesma coisa a mediunidade, a mesma coisa a regência, a gente tem que abençoar aquilo que a gente tem. Então na hora do desenvolvimento ali, a pessoa não tem que esperar o espírito empurrar ela para cá, empurrar ela para lá, a mão levantar sozinha.
o pé erguer sozinho. Não, ela tem que deixar fluir aquilo que está vindo para ela. Então pode ser através de uma vontade, ou de um pensamento, ou de uma imagem. Isso, Ou minha própria voz falando, olhe, vá lá para o canto do terreiro. com certeza. E se tiver alguma coisa que não tiver correta, você vai ser orientado quanto a isso. Mas você está no momento de deixar essas energias fluírem. Então, sentiu vontade, veio o pensamento, faz. Claro que dentro de um bom senso. Tá certo. Como que vocês escolhem o médium com quem vocês vão trabalhar? Alguns dizem que não é vocês que escolhem, são os superiores que indicam. Vai falar, vai sair Tem com algumas isso. possibilidades. Afinidade, É uma delas. pelos os superiores indicaram, Tá. porque existem as equipes espirituais. Sim. Eu venho tutelado pelo seu Tiriri. Uhum. O seu Tiriri é o guardião desse aparelho. Uhum. Então, automaticamente, eu fui ligado a ele para que nós pudéssemos desenvolver um trabalho juntos. Uhum. Acontece de algumas vezes nascerem grandes amizades. Acontece de algumas vezes acontecer um respeito e trabalha e cada um na sua. É como na Terra, nem de todo mundo a gente tem grande afinidade. Realmente. Com alguns a gente tem. É. Com esse aparelho, por exemplo, eu não o conhecia até que comecei a trabalhar com ele e hoje a gente tem uma parceria digna, decente. Entendi. Aliás, como é que é isso, esse tal do desdobramento e a projeção astral? É como um músculo, né, moço? Uhum. Se você quer ter aquele braço musculoso, Uhum. você tem que treinar e desenvolver. É. É a mesma coisa. É um sentido que se desenvolve. Se você desenvolver e dominar essa prática, você vai poder se beneficiar dela e a gente vai poder levar, a gente vai poder bater uns papos, você vai voltar a lembrar. Então é uma faculdade muito válida. Eu indico para quem tem interesse. Uhum, tá certo. É prejudicial, por exemplo, para o médium fazer transporte, ou seja, incorporação de obsessor, para um trabalho de desobsessão? Desde que ele esteja dentro do trabalho, que ele esteja preparado para isso, que ele seja limpo depois e que ele depois também não fique sintonizando vibratoriamente, mentalmente, tenha ficado impressionado com aquela manifestação e depois ficar pensando, trazendo para si, não é nem um pouco prejudicial. Eu, por exemplo, é só uma coisa minha, acho e faço com o meu aparelho transporte só quando muito, muito necessário. Uhum. Mas quando necessário se faz. Tem outros espíritos que no seu trabalho têm por hábito trazer a maioria dos espíritos que precisam de algum apoio para a matéria física dos seus aparelhos, para que a partir desse patamar possa tratar. Essa é uma preferência de cada um. Quando a pessoa pergunta para você qual que é a melhor maneira de identificar um pensamento, quando esse pensamento é do guia e é da gente, sendo que o processo é bem sutil. Geralmente o guia puxa a orelha, o pensamento vem contra aquilo que a maioria das vezes você estava pensando. Uhum. Aí você vai tendo certeza. É sempre um processo uma dança, né? Com certeza, você vai conhecendo seu parceiro, conhecendo o que é dele, conhecendo o que não é dele. Uhum. Mas geralmente quando você está no começo da comunicação, você fala, não sei se sou eu, se é o guia. Geralmente o guia vai mostrar que é ele. Tá. Mas para desenvolver, tem médium que incorpora a vida inteira e nunca conversa com seus guias. Uhum. Desenvolve um trabalho ativo de ajuda a um monte de gente, mas nunca desenvolveu sintonia para conversar com seus guias. Isso depende também de se propor. Ai, mas eu não ouço nada. Pare e conversa. Pare e conversa todo dia um pouquinho. Uma hora vai começar a vir. Ah, mas é uma maluquice, é uma voz dentro da minha cabeça.
Escuta essa voz, vê o que é você, vê o que são os guias, creia um pouco mais, espere eles te trazerem. Pratique. Com a prática você vai conseguir uma comunicação muito melhor. E quando as pessoas dizem, olha, eu quero uma técnica para fazer com que no funcionamento cerebral meu eu consiga, de forma mais consciente, perceber o mundo extrafísico. Para desenvolvimento de clarividência ou até para melhorar a percepção do mundo astral, você tem algum Uma exercício que você coisa que indica? quem quer desenvolver a evidência, uma coisa que ajuda muito é começar a trabalhar com baralho cigano. Olha, O baralho cigano, ele é um baralho de fácil acesso e vai ajudar as pessoas a desenvolverem mais o seu sentido de percepção, o seu sentido de visão. olha, Uma maior percepção do astral, você tem que se propor, você tem que procurar estar sensível, você tem que procurar perceber, porque se você não está focado, o senhor não está focado em falar alemão, não é o objetivo da sua vida. é, Então não vai aprender tão fácil. Agora, se você tiver focado em estudar alemão sempre, o alemão for uma coisa importante para você, você vai acabar falando fácil. vai. Talvez tenha um pouco de dificuldade ali no começo, mas você vai se adaptando com aquela estrutura e logo você está dominando. Tá certo. Ô Mirim, você Então vê tem de... que se propor, tem que procurar perceber, realmente olhar, sentir, calar um pouco a mente, porque a gente tem a mente muito cheia de pensamentos e a gente não consegue perceber o que está à volta. É isso que eu ia perguntar. Esse silêncio mental é importante? É uma das coisas mais difíceis de se atingir, mas é muito importante. O meu aparelho demorou 3 anos para conseguir. Ixi. Todo dia ele falava, vou fazer prática, vou fazer prática. E ele, né, tem orixás de muito movimento, muita coisa, e é realizador, ele também pensa, e gosta de ensinar, e faz muita coisa, e tem os projetos dele, as coisas dele. Então sempre vem muita ideia, muita coisa na cabeça. Aí ele demorou 3 anos para conseguir ter plena silêncio, plena limpeza do mental. Mas a partir de quando você consegue isso, aí você consegue meditar, você consegue desdobrar, você consegue perceber, você consegue se escutar. Aí que as coisas começam a caminhar, né? E existe cobrança da espiritualidade para que o médium incorpore? Olha, tem quem trouxe isso como parte do seu mapão lá, aquele mapa que eu falei, que quando você encarna você faz um mapa, mas esse mapa é totalmente mutável. Então tem quem trouxe isso naquele mapa. O que acontece e que as pessoas confundem muito, confundem sempre, todo médium que veio para desenvolver um trabalho ativo com a mediunidade, ele traz um captador de energias. Então ele recebe energias do universo para manterem esse trabalho ativo e esse médium consiga trabalhar com toda essa energia sem se desgastar. Então ele consegue manter a sua energia física, não ficar exausto, não ficar acabado, consegue trabalhar, consegue fazer, lidar com tudo isso e ainda assim tocar a sua vida com conforto, com tranquilidade, com equilíbrio. Toda essa energia suplementar que ele recebe do universo é usada na sua prática mediúnica. Caso esse médium não exerça nenhuma prática, mas ele trouxe isso, combinou isso, e ele traz esse captador, ele, de qualquer maneira, ele recebe essa energia. Só que, se essa energia ele não dispersa, essa energia começa a se acumular. E o acúmulo dessa energia gera efeitos como um sono irregular, dificuldade de conseguir se concentrar, de prestar atenção, falta de tranquilidade. Então isso acaba acontecendo. Tenho esse aspecto, é meu, eu recebo toda essa energia que seria para dar sustentação a um trabalho espiritual, mas eu decidi que eu não vou fazer trabalho espiritual nenhum. Direito seu. Então você vai aprender a drenar essa energia, vai, né?
vai andar na natureza descalço, vai para a natureza, vai doar um pouco dessa energia para quem precisa, não quer fazer nenhum trabalho espiritual, vai conversar com alguém de vez em quando, já passa um pouco dessa energia para ele, mas você vai ter que dar vazão de alguma maneira para isso não ficar te atrapalhando. Mas você não é obrigado a pôr branco e fazer macumba. E fazer. Para quem gosta. Macumba, no caso, é a prática espiritual da Umbanda. Macumba é cantar, tocar dar umbanda. É isso que eu tô dizendo. É a nossa forma de brincar. Tá certo. E às Pôr vezes branco, tem. fazer parte de um trabalho espiritual é para quem tem satisfação e prazer. Como? Alô? Oi, pode falar. O trabalho espiritual, o quê? Colocar branco e fazer parte de um trabalho? Colocar branco e fazer parte de um trabalho espiritual é para quem tem prazer com isso. Claro. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. A gente tá chegando aqui perto dos 5 minutos finais. Mas antes da mensagem final, fazer algumas perguntas. Tem algum banho que você receita para a pessoa sentir melhor os espíritos? Anis estrelado é ótimo purificador dos sentidos de mediunidade, auxiliar da percepção. E o boldo? O boldo, como uma erva de Oxalá, ele sempre vai trazer uma maior tranquilidade para o mental. Então ele ajuda a você perceber um pouco daquilo que está à sua volta. A Artemisia também é uma erva que traz bastante forte o sentido da sensibilidade. É uma erva mais feminina, mas no aspecto de mediunidade os homens também usam e isso vai trazer uma maior percepção do mundo astral, da mediunidade, tanto para homens quanto para mulheres. Só que a Artemisia é usada muito pelas mulheres no sentido de trazer a força, a potência feminina. Mas não é porque um homem vai tomar banho de Artemisia que isso vai mexer em nada com ele. Só vai com o objetivo mediúnico auxiliar na sua percepção. Desenvolver mediunidade em casa, pode? Quem sou eu para falar que não pode? Tantos terreiros, tantos trabalhos tão bacanas e que ajudam tanta gente começaram em cozinhas. Mas eu tô aqui para dizer que é muito importante que a gente esteja muito afinado com os mentores, que a gente tenha alguém preparado para nos ajudar, alguém na carne, preparado para isso, e que se tenha um mínimo de firmezas, né? Cada um sabe como se faz suas firmezas, os seus assentamentos, os seus fundamentos, mas que se tenha alguém à porta guardando, que se tenha, né? Suas firmezas, que esteja muito bem conectado com os mentores. Agora, se você faz parte de um trabalho espiritual, numa casa espiritual, não é para incorporar em casa. Por quê? Porque se no seu templo, ou no seu terreno, no seu centro, na sua igreja, você tem toda a estrutura para te ajudar, para dar sustentação àquele seu trabalho, você não precisa ficar incorporando em casa, até porque já tem hora, já tem dia para isso. Só vai incorporar em casa quando você já tiver muito caminho dentro da espiritualidade numa necessidade. Senão você tem a sua hora e dias certos para uma manifestação espiritual, para que ela tenha o objetivo dela. Porque todo médium novinho se encanta com a presença dos guias e quer incorporar toda hora. E você sabe que essa é uma constante de todo mundo que está entrando na Umbanda. Ó, o perigo. Depois passa, mas isso acontece muito. E gera até constrangimento, né? Nossa. Você Fica. saber de uma história. Ah, incorporou aí na frente daqueles parentes que não gostam, gerou de casa. Fica aberto para energias, né, que não são favoráveis. Exatamente. A sua casa é o seu templo. O lugar onde você tem que viver. Agora, se você tem um trabalho, você tem um dirigente espiritual, você tem toda uma estrutura em casa, ok, desde que essa estrutura atenda com plenitude às necessidades daquele grupo. Mas evita se incorporar em casa, principalmente quando você tem um local onde isso é feito com todo um preparo. Tá certo, então. E quando
em casos das pessoas que nos ouvem e estão morando, ou seja, no exterior, tem gente que acompanha da Suíça, da Inglaterra, da França. De tudo quanto é canto. Eu trabalho do diálogo com os espíritos e já me perguntaram, olha, como que eu faço? Porque por aqui não tem terreiro de Umbanda, não acho lugar para eu me desenvolver e eu queria trazer o meu preto velho, como que eu faço? Você tem condição de trazer essa comunicação, de se comunicar com eles, de estar com clareza e de estar bem nesse sentido, isso te faz bem, então faça. Mas faça sempre com segurança, pedindo para que eles estejam, os guardiões à sua porta te protegendo, procure sintonizar com coisa boa, faça uma preparação no ambiente, evite, se principalmente se você vai incorporar em casa, você nunca pode ter briga, grito, desentendimento dentro de casa, porque isso traz vibrações negativas que vão atrapalhar no seu processo de incorporação. Então, se esse é o jeito, procure estar muito bem, muito firme, muito equilibrado, mas exerça a sua espiritualidade se te faz bem. E isso que perguntam de colocar sal na entrada da porta, nas janelas e cercar o lugar com sal grosso, não evita espírito nenhum de não entrar, evita? Olha, cercar não precisa. Se você quiser, eu posso. Eu não, tem gente melhor aqui. Mas mais específico para essa parte desses aspectos. O meu trabalho é um trabalho muito mais localizado no mental e nas ideias do que nessas partes de mandingas. Mas se você quiser, depois vocês podem conversar sobre isso e sempre é um bom papo. Agora, cercar o lugar não impede nenhum espírito de chegar. O que se pode fazer é colocar alguns elementos ao grosso, alguns outros elementos consagrados adequadamente e pedir que eles tenham uma atuação de guarda. E eles vão criar um campo vibratório para amenizar, para guardar, para fechar. Porque o sal grosso nada mais é do que um firmador e também um purificador. Ele sempre depende de outros elementos que você vai ter com ele e de uma consagração muito bem feita. Tá certo. Então tá bom. Eu vou pedir pro Exu Mirim Fagulha, então, que esteve com a gente todo esse tempo, nos ensinando, graças a Deus, primeiramente agradecer e pedir para você passar uma mensagem final para esse encontro de hoje. Eu queria deixar aqui o meu abraço, queria deixar aqui o meu muito obrigado pela possibilidade da gente estar aqui trocando e falar para aqueles que estão envolvidos no processo do conhecimento da espiritualidade, da mediunidade, que amem a sua mediunidade, amem essa oportunidade e estejam principalmente felizes dentro do seu processo mediúnico, porque a felicidade nos conecta à divindade. Graças a Deus. Tá certo então, Mirim, muito obrigado. Salve, meu amigo, um abraço. Um abraço. Jefferson? Sacerdote Henrique Fernandes? Ô, Jefferson, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É assim que fala seu nome? Isso, Henrique. Henrique Fernandes. Isso. Tá certo. E como é que foi? Sempre quando o médium volta, a gente rapidamente pergunta a ele como foi a experiência e outras coisas. Como é que foi para você? Todo. Sempre super bem, né? O Fagulho é um grande amigo. Ele tem um olhar bastante peculiar sobre algumas coisas. E eu aprendo sempre muito com ele. Ele deixou que eu tivesse presente, acho que boa parte do tempo. Então, ele tem um olhar bastante interessante sobre algumas coisas. O jeito dele de trabalhar é procurar mudar padrões mentais, procurar, né, divulgar um pouco mais de conhecimento, ajudar as pessoas a se conhecerem e a terem mais recurso de si. Então ele é um grande trabalhador do nosso campo mental. Eu sempre acho interessante o papo com ele. E há quanto tempo você incorpora ele? Tem por baixo uns 8 anos.
Porque eu não conhecia, foi até bem interessante, porque eu não conhecia a gente sempre cultuou, sempre teve, mas não tinha incorporação, porque eu venho de um trabalho bem tradicional, né? Minha bisavó foi quem iniciou o nosso trabalho. Ela deve Nossa. ter sido ali contemporânea do Zélio, nunca ouviu falar dele, porque ela estava no Paraná e ele no Rio. Mas ela foi contemporânea na manifestação dos espíritos por todo o Brasil, e foi ali que a Umbanda começou. E desde então veio o nosso trabalho, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe e eu, né? Passei por Que outras legal. escolas, pelo kardecismo, fui conhecer a Umbanda esotérica, fui conhecer outras estruturas, né? Uhum. Saí um tempinho da Umbanda, fui estudar teologia geral, sempre tive essa necessidade de conhecimento, e quando eu estava fazendo um curso de sacerdócio, pela linha filosófica do Saraceni, que eu gosto bastante dele, nem é tudo que eu aplico, Uhum. até porque eu tenho uma outra estrutura de trabalho, mas alguns conceitos são bem interessantes. Uhum. E a gente cultuava, mas não cultuava na toqueira, pedia proteção, guarda, mas nunca trabalhou diretamente com eles. E aí eu estava fazendo esse curso e foi feita uma chamada de Exumirim. Foi aí que eu conheci um grande amigo, um cara que hoje é super parceiro, é um cara que dá umas palestras muito legais na casa, é querido de todo mundo, e hoje ele é muito presente no trabalho, e a partir disso, até minha mãe, minha irmã, né, trouxeram os mirins delas, hoje os Exus mirins, muitos deles da nossa casa são da linha do fogo, talvez por ser uma casa de Xangô, mas a gente tem os de Oxóssi, de Obaloaí, dos campos, mas a gente tem Fagulha, Faísca, Labareda, a gente tem o Brasinha, a gente tem uma turma do fogo, tem o Toquinho, tem Uhum. o, o, o Graveto das Matas, a gente tem um monte deles lá. E eles são uma linha muito atuante dentro da casa hoje, é assim, o maior prazer bater papo com eles, porque a gente aprende muito. E você, pela sua experiência, você descobriu qual que você sentiu assim ser a maior diferença entre o Exu e o Exu Mirim? Ah, é totalmente diferente. Eu gosto muito de conversar com o Exumirim, porque pelo fato dele não ser um espírito humano, Uhum. ele tem um olhar sobre nós muito diferente. Ele acaba mostrando pra gente o quanto tudo é cultural, porque ele não vem da mesma cultura. Então ele vem mostrando o quanto todas as nossas questões são culturais, o quanto tudo muitas vezes a gente complica com a Uhum. nossa mente. E o Fagulha é o grande barato dele é trabalhar com a mente, trabalhar melhorando a cabeça da gente, Nossa, dando entendi. possibilidade, falando, ó, aqui tem um recurso que você pode usar, isso aqui funciona assim, você pode usar dessa forma, isso aqui é você que está encrencando. Então ele gosta de trabalhar o mental. Tem até outros guias que trabalham outros campos, que até são papos interessantes, mas o negócio dele é muito realmente trabalhar o mental e mostrar pra gente recursos válidos e possíveis e outras saídas, além das tradicionais. Primeira coisa que eu queria falar Uhum. é que eu apoio, acho muito bacana essa sua iniciativa da gente fazer essa troca. Porque através dessa possibilidade tá todo mundo trocando experiência. Nada melhor do que isso, né? Realmente. De novo, eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é Vamos. dono da verdade, né? Sim, 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 vamos. O que é merecimento? Pra mim não existe nada disso. Ah. Todo mundo vem da fonte absoluta. Ah lá. Todo mundo tem direito a tudo. A todas as benesses, a todas as... Tudo. Hum. Quem se limita são vocês. E quem é que faz o julgamento? A própria consciência da pessoa. Ponto pra você, moço. É, e daquilo reflete os Exus olhando e fala, bom, melhor sintonia dela é aqui. Exatamente. Hum. E Aham. desenvolver um pouco de educação. Educação, empatia. Não, educação mesmo. Não se meter na vida dos outros. Não ser desrespeitoso. Não Educação. ficar pensando maldade dos outros. O que é magia? Magia é modificação. E toda modificação
que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então, você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. Não Tem tem valor valor. aquilo que é construído pela sua consciência. Ah, olha lá. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época, Sim. mas só agora que ela está pronta para aplicar. Ah, entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, tudo se encaixa. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom. Realmente, falou tudo. Quanto mais em si você tá, mais a sua intuição vai se manifestar, mais você vai estar equilibrado, mais você vai estar ciente das suas capacidades, dos seus talentos, das suas possibilidades, você vai estar podendo contribuir com o processo da Terra. Quanto menos você ligar para os outros, melhor você vai estar e mais você vai poder colaborar com os outros. É paradoxal. Agora, quanto mais você ficar com a cabeça nos outros, na opinião dos outros, na coisa dos outros, com medo dos outros, ou querendo ajudar todo mundo, porque fulano tá sofrendo e não sei o que, e o que eu vou fazer? Você entra na faixa do sofrimento junto com ele e você não consegue nem ter recurso para ajudá-lo. Fica dois ruins em vez de um. Aliás, todo o nosso papo aqui só tem um objetivo: gerar resultado na vida das pessoas. Sim. Mas só uma pessoa pode gerar resultado na sua vida, que é você mesmo. Aquele que ouve, né? E quanto mais dono do seu nariz você for, mais legal vai ser a nossa troca. Sim. Claro, igual eu tenho um convidado muito inteligente, sábio, ele vem na minha casa, fica limpando a minha casa, enquanto a gente podia estar aprendendo e desenvolvendo alguma atividade juntos. Você falou tudo. Podia estar batendo um papo, podia estar fazendo coisa mais útil, mas vocês ficam lá faxinando. Né? Você matou a pau. Eu vou até pegar esse exemplo para usar. O seu 7 encruzilhadas que fala, essa eu vou levar lá pra baixo pra falar pra ele. Boa! Seu 7 encruzilhadas é legal. A consciência espiritual desenvolve em si uma consciência maior. E a partir dessa consciência, claro que você vai acabar contribuindo para o processo da humanidade. Entendi. Da passe fazer toda a prática que o povo faz é muito bom, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é o despertar da consciência, que é o que esse agrupamento de espíritos com os quais muitos deles você vem conversando, tá todo mundo batendo com você o mesmo papo. De novo eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é dono da verdade, né? Sim, vamos. É muito maniqueísta. Maniqueísta é o olhar sobre um olhar infantilizado, achando que tem uma coisa que é boazinha e outra mazinha. Dizer que tem uma casa boa e outra má. Existe a casa onde você está afinizado, é a casa onde os propósitos daquele trabalho se identificam mais com os seus. Claro que se você for se associar a um grupo que está fazendo mal para todo mundo, que foi lá pedir para ferrar alguém, eles vão tentar ferrar, você é o próximo. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, tudo se encaixa. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom.